nessa manhã eu quero estudar os versículos 14 e 15 desse texto de Isaías 32, que diz assim: em Sião, os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Querido Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra e aplica, Senhor, esta palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Neil Anderson escreveu uma frase muito interessante no seu livrinho sobre santificação. E ele diz assim: aquele que semeia um pensamento, colhe uma ação. Aquele que semeia uma ação, colhe um hábito. Aquele que semeia um hábito, colhe um estilo de vida. E aquele que semeia um estilo de vida, colhe um destino. O que a palavra de Deus está tentando nos mostrar é que sem santificação é impossível chegar à presença de Deus. É interessante que às vezes nós trabalhamos tanto a ideia do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que a gente esquece que uma das virtudes imutáveis de Deus é a sua santidade. É difícil a gente tentar entender o que é santidade de Deus, não é? Primeiro porque a palavra é uma palavra difícil da gente explicar. Você já tentou explicar o que significa santo? A palavra santo, não o santo de devoção, mas a palavra santo, o sentido. Quer fazer um teste? Eu tentei e eu sofri. Eu quero ver se você vai sofrer também. Explica para quem está perto de você o que você acha que é santo. O que significa santo? Agora pede a explicação do outro. Fala a verdade, a gente não fica meio embasbacado? Bom, o que é santo? Bom, é alguma coisa relativa ao sagrado, é verdade, tá? Mas se é só isso, é alguma coisa que tem a ver com pureza, é verdade, mas é só isso? Bom, e aí? E aí? E aí a gente começa a pensar, mas quando eu penso na santidade de Deus, então eu comecei a ler uma série de autores para falar da santidade de Deus, e é interessante que eles dizem assim, olha, a origem da palavra, tanto no hebraico quanto no grego, fala de um Deus que está de alguma maneira separado, que Ele ao mesmo tempo que é Criador, Ele não faz parte da criação. Deus não está numa planta, Deus não está nessa madeira, Deus não está, Ele é outro, diferente da sua criação. E Ele é tão grande, tão majestoso, tão puro, tão tremendo, que tudo que está impuro não tem condição de chegar perto dele. É interessante que essa noção da santidade de Deus estava muito forte no Velho Testamento, onde as pessoas, quando tinham uma manifestação de Deus na sua vida, eles temiam e diziam assim, e agora, o que vai acontecer comigo? Porque eu percebi uma manifestação de Deus, alguma maneira de visitação do Senhor, e eu sei que eu sou indigno, e eu vou morrer na sua presença. Era essa a ideia.
se o sagrado, o santo, fosse tocado do jeito que a gente está, nós não aguentaríamos a sua santidade e seríamos consumidos por ele. Essa era uma ideia muito forte no Velho Testamento, até pelos símbolos. A palavra de Deus era muito clara em dizer que se alguém entrasse sem estar preparado no santíssimo lugar do tabernáculo ou do templo, era consumido pela glória de Deus. Que se tocasse na arca da aliança, porque ela representava o sagrado e o santíssimo, era fulminado pela glória de Deus. E isso aconteceu 2 vezes, se não me falha a memória, no Velho Testamento. Pessoas que foram fulminadas pela glória de Deus. E aí, esse texto de Isaías está refletindo esse aspecto de santidade. Ele diz assim: quem pode chegar perto de um Deus tremendo como esse? Quem pode permanecer na presença dEle? E Ele vai colocar essa chama eterna, esse fogo consumidor, essa santidade ardente. E aí Ele chega à conclusão: aquele que busca viver uma vida santa na presença de Deus. Ele vai dar aqui algumas qualidades, mas o que está por trás dessas qualidades é gente comprometida com a santidade de Deus, gente que está comprometida nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu hábito, no seu estilo de vida. Por quê? Porque se entendemos essa realidade, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos refletir se estamos ou não agradando ao Senhor, porque andar nesta vida, na presença de Deus, é saber que a santidade de Deus nos acompanha em todos os lugares. Talvez a melhor definição de santificação seja aquele santo desejo de ficar mais parecido com Jesus a cada dia. E uma das cenas mais fortes do Velho Testamento para isso, para entender o cuidado que significa andar na presença de Deus, e que pela primeira vez aparece a palavra santo no Velho Testamento, é aquela cena quando Moisés está subindo ali a montanha para ver a sarça ardente. E quando ele chega ali perto, ele escuta uma voz: tira as tuas sandálias, porque esta é terra santa. E aí eu fico imaginando ele andando naquelas pedras sem sandália, quente, escolhendo onde vai pisar para chegar mais perto. E talvez Deus queria que ficasse inculcado na mente de Moisés que buscar a santificação é esse andar cuidadoso na presença de Deus, da gente buscá-lo e ao mesmo tempo saber que a gente tem que estar se preparando para esse encontro com o Senhor a cada dia. É a revelação da santidade de Deus que nos faz entender que é impossível permanecer na presença do Senhor sem que a nossa vida seja santificada, transformada. Toda vez que eu tenho um encontro com Deus, e Deus se revela na sua grandeza, na sua glória, no seu poder, existe dentro de nós o sentimento de indignidade. Eu sou pecador. E toda vez que eu me encontro com o Senhor, esse sentimento mexe com a minha alma. Eu sou pecador e eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Essa é a segunda figura muito forte do Velho Testamento, quando Isaías entra no templo e ele tem uma visão da glória do Senhor, e diz a Bíblia que a glória do Senhor enche todo o templo. E ele começa a perceber os serafins,
ele começa a ver aqueles anjos reluzentes, que a palavra serafim quer dizer brilhante, aqueles anjos reluzentes, cobrindo o seu rosto diante da glória do Senhor, cobrindo os seus pés diante da glória do Senhor, e ele diz: ai, eu estou perecendo, porque eu vi o Santo, eu vi o Todo-Poderoso, eu vi o Senhor, e eu sou alguém que vive no meio de gente que tem lábios impuros, e eu tenho lábios impuros. E é interessante que Isaías, nos primeiros 5 capítulos, ele só usa essa expressão: ai de vós, ele acusa os pecados, mas quando chega no capítulo 6, que ele tem a visão da glória do Senhor, ele grita: ai de mim, que estou perecendo. Toda vez que eu sou visitado pelo Deus Santo e Todo-Poderoso, eu sou confrontado com a minha realidade, diante da santidade de Deus. Você acha que você é uma pessoa boa? Eu acho. Você é gente boa, tem muita gente boa aqui, né? Pode dizer para quem está perto: essa é gente boa, né? Gente boa. Agora, se a gente revela a santidade de Deus que está aqui, o nosso padrão de bondade vai lá embaixo. E aí a gente se compara com a grandeza de Deus, e os nossos pecados ficam claros diante de nós. E o que a Bíblia está dizendo é que o temor do Senhor, esse temor reverente, esse temor que invade a vida da gente com a visão de quem Ele é, ele se torna uma constatação da santidade de Deus, e faz com que nós tenhamos condições de perceber que somos pecadores, e que para permanecer na presença de Deus é preciso que haja uma intervenção de Deus, porque eu não consigo. Por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, porque eu descubro que eu sou só humano, que eu sou pecador, e que eu não consigo chegar na presença de Deus se não houver uma intervenção do Todo-Poderoso. E está lá Isaías gritando: ai de mim. E aí o Senhor fala para o anjo, para um serafim: pega a brasa viva do altar e toca nele. E aí ele vai com a tenaz, pega a brasa viva do altar e toca nos seus lábios, para dizer: eu sou quem purifico você. E queridos, essa é a primeira mensagem da santificação. Eu não consigo ser santificado por mim mesmo. Eu preciso que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purifique de todo o pecado. Eu preciso de uma intervenção do céu. Eu preciso da graça de Deus tocando a minha vida. E santificação começa com esse sentimento: eu preciso de Deus, eu preciso da intervenção dEle, eu preciso que Ele comece uma obra de transformação na minha vida. Mas queridos, santificação não é um ato. Santificação na minha vida e na sua vida é um processo, e esse processo vai durar a minha vida toda. A gente só vai estar transformado plenamente quando o Senhor nos levar para a sua glória, porque aí nós vamos receber um novo corpo, e essa carne que luta contra o Espírito, ela vai ser transformada. E aí a gente vai estar livre dos pecados, mas ninguém vai estar livre dos pecados enquanto estiver aqui nessa terra. Mas nem por isso eu paro de lutar. E aí então se une a graça de Deus e o meu desejo de me apresentar a Ele, o mais bonito, o mais limpo, na presença do Senhor. Quando eu tenho a certeza, a percepção e o sentimento de que Deus anda comigo, de que Deus fala comigo,
de que o Deus vivo e todo-poderoso colocou dentro desse templo aqui, pecaminoso, o seu Espírito Santo. Há um sentimento em mim de dizer: Senhor, por favor, faz esse templo ser o mais perfeito, o mais bonito, o mais limpo para o Senhor. Você já recebeu uma visita importante na sua casa? As mulheres vão entender muito bem isso, né? Os homens são mais ou menos assim tranquilos com isso. Alguns, tem outros que são muito, né, assim, detalhistas. Mas eu me lembro uma vez que a gente estava esperando alguém chegar, e então a gente prepara o lavabo. Sabe o que é o lavabo, né? Aquele banheiro das visitas. E aí então minha esposa preparou lá as toalhinhas do lavabo. Lavabo não tem toalha normal. Eu não entendi por que até hoje. Mas tem umas toalhinhas pequenininhas que a gente põe lá, né? E tem um sabonete cheiroso que não tem no resto da casa, enfim, e está lá. E aí eu pensei: bom, eu vou usar o banheiro, estou apertado. Eu, quando fiz o gesto que ia usar o banheiro, eu já: para aí não é para você fazer isso, vai lá para o outro banheiro. Eu falei: mas é banheiro, eu vou dar descarga. Não, tem que estar perfeito, tem que estar limpo. É isso mesmo, né? Estou vendo um monte de mulher balançando a cabeça. Gente, esse é o sentimento da santificação. O Senhor está comigo, e esse lugar tem que estar pronto, a minha vida tem que estar pronta para Ele. Eu quero honrá-lo, eu quero servi-lo. Ele é o meu Senhor. Esse é o sentimento da santificação que vai enchendo a nossa vida. Se a santificação ela começa com graça, ela é uma graça que não pode ficar só na aparência. E é por isso que a Bíblia vai explicar que a santificação é uma oferenda a Deus. O livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, ele vai dizer que o culto do Velho Testamento era você reconhecer que era pecador e que não podia chegar perto de Deus sem que a morte de alguém tomasse o seu lugar. E então, quando você ia ao templo, você levava um animalzinho, e esse animalzinho morria por você, na tua frente. Você punha a mão na cabeça do animalzinho. Esse era um culto violento. Punha a mão na cabeça daquele animalzinho, e o sacerdote pegava uma faca muito afiada e degolava aquele animal. E ele morria na sua frente. E isso porque o salário do pecado é a morte. E cada vez que você ia se aproximar e dizer assim: olha, Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que você não pode chegar perto, porque os seus pecados diante dele serão consumidos. Então aquele irmãozinho simbolicamente morria por você. Por isso Jesus morreu na cruz por você. E cada vez que você se aproxima de Deus, quem vai na tua frente para intermediar as orações é Jesus, o nosso sumo sacerdote. É por isso que nenhum santo de devoção tem poder de intermediar as nossas orações, porque só Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou. Mas a palavra de Deus vai ensinar que o culto não termina só como o Velho Testamento, quando Jesus morreu na cruz por nós. Mas o culto agora é um sacrifício vivo, diz lá Romanos 12, 1. Apresentar-se a Deus em sacrifício vivo, onde eu digo assim: Senhor, Tu não queres mais a minha morte, porque Jesus já morreu por mim. Tu queres a minha vida no Teu altar. E santificação é isso, é quando eu digo: Senhor, a minha vida vai estar no Teu altar. E aí o versículo 2 fala como a vida da gente permanece no altar. E diz assim o versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que Deus está colocando para nós é que esse sacrifício vivo agora é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós temos a nossa mente transformada. E a mente transformada significa que os nossos valores, os nossos costumes, que antes eram ditados, segundo Efésios, capítulo 2, pelo príncipe das trevas, pelo príncipe das potestades do ar, por Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Esses costumes, essa visão de vida, essa visão de valores vai ser transformada, porque agora nós vamos conhecer a vontade de Deus. E nós vamos descobrir o que é bom, perfeito e agradável para Deus. E o nosso sacrifício agora é viver o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Porque o que é bom, perfeito e agradável para Deus, será bom, perfeito e agradável para nós. Santificação é uma mudança de mente, onde eu descubro uma nova razão para a minha vida. E a Bíblia diz que se eu fui lavado no sangue de Jesus, perdoado de um pecado, mas eu não entendi o processo da santificação, tem alguma coisa errada. Porque quem foi visitado pelo Santo Deus e sentiu o poder da redenção, não quer viver do mesmo jeito. Não aguenta viver do mesmo jeito, porque o Espírito de Deus infundido em nós, derramado sobre nós, pede de nós mudança, transformação, uma mudança de Senhor. Se antes servíamos ou tentávamos nos adequar aos valores deste mundo, hoje, porque o conhecemos, vivemos em Sua presença e servimos ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 o seguinte: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Já que Deus é bom e perdoa os pecados, será que a gente vai viver de qualquer jeito? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a graça de Deus chegou na tua vida, aleluia, mas não é para continuar vivendo do mesmo jeito, porque ela chegou como uma libertação. Se você era escravo dos seus vícios, se você era escravo dos seus desejos, se você era escravo da sua índole, se você era escravo do seu temperamento, se você era escravo de alguma coisa, o sangue de Jesus veio para quebrar essas amarras da escravidão. Veio lá e quebrou, mas não é para você se prender outra vez, é para você agora viver amarrado, envolvido naquilo que é
o projeto de Deus para a sua vida. E esse é o processo da santificação na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer como esse processo vai se dando em nós. Como é que funciona isso? Se eu entendo muito bem o ato da salvação, que é Jesus entrar na minha vida, eu entendo que precisa haver transformação, mas como é que isso vai acontecer em mim? Qual é o processo? E aí 2 Coríntios 3 vai nos ensinar a respeito disso. Diz assim a Bíblia: mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. E aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Paulo está pegando aqui a ideia do que aconteceu com Moisés. Moisés sobe na montanha e fica 40 dias na presença do Senhor. 40 dias na presença do Senhor. E quando ele desce da montanha, o povo fica com medo, porque o rosto de Moisés brilhava. A glória do Senhor tinha sido impregnada na vida de Moisés. E aí eles diziam para Moisés: Moisés, por favor, cobre o teu rosto, coloca um véu, porque nós não conseguimos olhar para você, nós temos medo, você está esquisito, você está refletindo a glória de Deus, e nós só olhando para você, achamos que vamos morrer. Por quê? Porque toda vez que o homem entra na presença de Deus, ele sabe que é pecador. E aí Paulo está dizendo assim, está vendo? Agora, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, você não precisa mais usar o véu. E você pode entrar na presença de Deus não apenas 40 dias, você pode viver na presença de Deus todo dia. E de glória em glória, um pouquinho cada dia, da comunhão, da intimidade com Deus, esta santidade de Deus vai sendo colocada dentro de você. E você que antes estava amarrado para isso e para aquilo, agora você está livre. E Deus começa a transformar, não somente as atitudes, as palavras, os gestos, as coisas boas que vão ficar melhores, e as coisas ruins que precisam ser extirpadas da nossa vida. Santificação é um processo vivido no poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitos de nós, quando entramos nesse processo de santificação, vamos viver experiências extraordinárias na presença de Deus, porque o véu foi tirado, e o Deus vivo nos visita, e Ele nos visita poderosamente, e isso afeta toda a nossa vida, toda a nossa vida. E aí nós entendemos que nossa vida pertence a Ele. E é isso que Isaías coloca naquele texto que a gente começou a ler. O verso 15 diz assim: quem é que pode permanecer na presença do fogo consumidor, da chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. O que ele está dizendo é que toda a nossa vida vai ser agora dirigida, acertada para viver do propósito de Deus. Ele vai dizer: os nossos lábios vão falar o que é reto. Você sabe que uma das mudanças mais complicadas na vida de muita gente é parar de falar palavrão?
Outro dia eu estava atendendo um irmão, membro da nossa igreja, né? E ele foi conversar comigo na minha sala. Ele ficou comigo cerca de uns 40 minutos, ele falou uns 50 palavrões. E o pior é que ele nem percebia. Fazia parte da vida dele, estava no templo, conversando com o pastor, e nem percebia que estava falando um monte de palavrão. Parece uma coisa boba, não é? Mas o que a Bíblia fala? A boca fala? Uau! Está entendendo? O que a Bíblia está falando é que mudam os valores. Não, essa boca pertence ao Todo-Poderoso. E ela vai honrar o Todo-Poderoso. É por isso que Tiago vai dizer assim, a respeito da língua, que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Então, se a tua boca pertence ao Senhor, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honrável, tudo que tem boa fama, você vai pensar e vai falar. Está entendendo? Isaías vai continuar e vai dizer assim: as nossas mãos, elas não aceitam praticar o que Deus detesta. E esse é um sentimento, a mão não é tua. A mão foi consagrada ao Senhor. A cerimônia de consagração no Velho Testamento era uma figura muito forte do que significa santificação. O sacerdote, quando iria ser consagrado ao ofício sacerdotal, ele ia à presença do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote começava a pegar pedaços dos animais que seriam oferecidos em sacrifício, que seriam queimados no altar. E aí ele começava a colocar uma perna, um peito de um carneiro, eu não sei explicar os nomes daquele tempo, mas você imagina assim, vou falar na linguagem nossa, aí você vai no mercado, tá certo? E diz assim, estende a mão aí, e aí o açougueiro começa a pega um colchão mole inteiro, coloca em cima, coloca um colchão duro ou posta vermelha, coloca uma posta branca, coloca um contrafilé, está entendendo? Agora, você já tentou empilhar carne na mão? Você já tentou? É estranho, porque a carne ela faz assim, ela joga, não é? E você empilha, começa a cair de um lado e começa a cair do outro, e aí ele enchia a mão da pessoa daqueles pedaços de carne, e ele tinha que cuidar para não cair. Já pensou, se cai é um vexame? E o pior, ele tinha que andar até o altar com aquilo, e eu imagino como ele está andando, né? Porque aquilo está assim, e tinha que mover sobre o altar e trazer de volta. E a palavra consagração significa as mãos cheias das coisas santas do Senhor. E o que a Bíblia está dizendo é, a tua mão não te pertence mais. Ela pertence ao Deus vivo e ela existe para a glória de Deus. Mas é minha mão? Não. Você é um sacrifício vivo ao Senhor. O nosso tempo é sagrado, pois todo ele está na presença de Deus, para a glória de Deus, porque você vive e caminha numa terra santa da presença de Deus, porque o Senhor está contigo. A nossa casa tem dono, e não é você, chama-se Jesus Cristo. A nossa família tem um propósito e uma missão, sim, ser instrumento de Deus nessa terra. Os nossos olhos não podem estar abertos para qualquer coisa. Por isso ele diz, feche os olhos para não contemplar o mal, porque quando você não pode fugir do mal, você fecha os seus olhos, aqui não tem lugar na minha vida. O que a Bíblia está tentando nos dizer é aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo é, tudo é dele, tudo é por ele, para a glória dele. É uma entrega sem reservas, é uma vida para a exaltação do nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Teus olhos pertencem a Deus. Eu falei a semana passada sobre pornografia. Cuidado com aquilo que você alimenta a tua mente. Por quê? Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, esse vaso, esse templo, esse corpo pertence a Jesus. E onde você vai, Jesus vai com você. Olha para onde você está levando Jesus. Está entendendo? A nossa vida com Deus precisa ser de busca da sua presença, para conhecer a vontade dEle e ser impregnado pela sua glória. Mas precisa ter um efeito prático na nossa vida. A glória de Deus vai transformando a nossa mente, nossos gestos, nossa atitude, nosso dia a dia. Transformação é algo tremendo. Eu tenho visto gente ser liberta de coisas tão terríveis. Eu tenho visto gente ser liberta da influência de Satanás. Gente que você diz assim, não, esses atos não podem ser humanos. Como um pai de família que abusa da sua filha pequena ou do seu filho pequeno. Já vi isso. Alguns fazem isso de pura sem-vergonhice. E outros fazem porque são possessos de Satanás. Já vi os dois casos. Mas quando Jesus entra, não dá para dizer que eu fui lavado no sangue do Cordeiro e continuar vivendo essa porcaria. Você acha que dá? Não tem sentido. Não dá para a gente dizer que Jesus entrou na nossa vida e a gente está preso a alguns vícios, porque eu creio no poder libertador de Jesus. Não dá para a gente dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo e a sujeira está sempre lá dentro e eu nem me incomodar com ela. O pecado vai acontecer na minha vida e na sua vida, mas não pode ser outra coisa a não ser um acidente. Quando ele é deliberado, tem alguma coisa errada na nossa vida. Quando eu perdi o senso da santidade de Deus, eu perco o temor do Senhor. E a Bíblia usa uma palavra muito forte para falar sobre quando a gente perde o temor. A gente vai ficando cara de pau. Tá? E a gente fica sem piedade, sem temor, sem capacidade de sentir o nosso pecado. Nessa manhã eu queria orar junto com você, como a gente sempre faz toda manhã. E essa não é uma oração fácil de fazer. É oração de confissão. Em todos os avivamentos da história, uma das coisas que sempre aconteceu
foi o reconhecimento da santidade de Deus. E como fruto desse reconhecimento da santidade de Deus, o temor do Senhor vinha e arrependimento chegava. A gente começava a ver que o pecado que está dentro de mim não é pecadinho, é pecado que me separa de Deus, que estraga, que corrompe, que divide, que machuca a mim e machuca outras pessoas. Nessa manhã eu queria orar pedindo que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Mas eu queria orar para que o Espírito de Deus faça uma invasão na tua vida. E nessa invasão, ele comece a limpar o que está sujo. Porque essa casa que é você, vai se tornar morada do Altíssimo. E tem que ser cheia da honra, da dignidade, da glória do Senhor. Então, se hoje o Espírito de Deus toca o teu coração, e o sentimento que você tem é um sentimento sincero, verdadeiro, de arrependimento. Senhor, não quero continuar vivendo desse jeito. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu perdão, mas mais do que isso, porque senão eu vou fazer tudo de novo. Eu preciso de uma santa intervenção do teu Espírito. Eu quero contemplar a tua face, conhecer a tua voz, sentir o teu poder, porque isso, Senhor, vai ser a grande motivação para cada dia. Eu poder andar descalço nas pedras do Monte Sinai da tua presença, com cuidado, buscando a tua santidade. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Se houver, eu vou pedir para você levantar-se do seu lugar, vir aqui para a gente orar. E eu sempre digo por que faço isso. É porque se você não é capaz de ouvir a voz de Deus e obedecer num templo, não se engane, você não vai obedecer lá fora. Então, se o Espírito de Deus está te chamando, vem cá, é confissão, é entrega, é pedido de misericórdia, é pedido de intervenção do Altíssimo, é pedido de graça de Deus vindo sobre nós, graça libertadora, graça poderosa. Então, onde você estiver, lá em cima, aqui embaixo, se o Espírito de Deus te chama, se tiverem casais aqui, a quem o Espírito Santo falou, olha, vamos mudar algumas coisas, então venham os casais. Se tiverem casas, famílias, que Deus está dizendo, essa casa não te pertence, essa casa é minha, e você tem lutado para não deixar de ser dele. Então você vai dizer, Senhor, hoje, Senhor, eu vou precisar de uma intervenção tua. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, quero orar com você. Venha. Esse é tempo de intercessão, de oração, de clamor a Deus, santificação. Sem ela, ninguém vai ver o Senhor, porque não dá, não tem jeito. Fogo consumidor da presença de Deus, não dá, não tem jeito. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem. Esse é tempo da gente conversar com Ele. Aleluia. Tem alguns irmãos chegando ainda, eu quero orar com você. Isso. Vamos orar. A oração de confissão só você pode fazer.
Eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu? Eu só posso confessar os meus pecados. Não tenho jeito. Então, fala com Deus. E 2 palavras-chave você precisa lembrar na sua oração: arrependimento. Eu não quero viver assim mais, por favor. E fé. Eu creio que se o Senhor me visitar, se o Senhor morar aqui dentro, se o Senhor se derramar com o seu Espírito, eu vou ser livre e transformado. Então essas 2 coisas, coloca agora na sua oração. E se tiverem pecados específicos que escravizam você, às vezes a gente tem uma coisa ou outra que amarra a vida da gente. Então, coloca o nome desse pecado, diz: Senhor, esse aqui está me amarrando, isso aqui está me prendendo, me perdoa, me lava, mas transforma a minha mente, transforma a minha mente. Pede para Ele encher com o Espírito Santo, para Ele encher com o Espírito Santo, transbordar a tua vida. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, tem aqui o teu povo. O Senhor não apenas conhece o que vai no coração deles, mas o Senhor os conhece, o Senhor os chama pelo nome. Eles são teus filhos amados, e foi o teu Espírito que aplicou a mensagem ao coração deles. Talvez para outras pessoas aqui nesse lugar, essa mensagem tenha sido estranha, mas para eles, especificamente, o Senhor falou o coração deles, e eles estão aqui em resposta, dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu não quero continuar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eles também estão aqui reconhecendo que sem o derramar do teu Espírito, sem a infusão da tua graça transformadora, eles não vão conseguir mudar, porque na verdade já tentaram. Mas agora, Pai, eu quero te pedir, visita esses teus filhos, Senhor, e que o Santo Espírito de Deus seja derramado sobre eles de uma maneira tremenda, que eles conheçam o Senhor, que eles ouçam a tua voz, que eles sintam a tua presença, que o brilho da tua glória seja impregnado neles, e de glória em glória, Senhor, eles sejam marcados pelo Senhor, e que aquilo que antes os aprisionava, os amarrava, seja agora expulso, quebrado, arrebentado, de tal maneira, Senhor, que eles sejam amarrados pelo amor do Senhor, envolvidos no poder da tua glória, cercados pela graça de Jesus, e que, Senhor, toda a opressão de Satanás contra essas vidas, em qualquer forma, seja agora quebrada, destruída, expulsa em nome de Jesus, e venha sobre eles a marca do Senhor, que eles sejam marcados pelo Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa o casamento, abençoa, Senhor, os filhos, abençoa, Senhor, a casa, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa, Senhor, abençoa, revela a tua glória, e que eles andem sem véu por este mundo, para que a glória de Deus seja vista. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, amém.